Bom dia, galera. Aqui professor Éder. Espero que todos estejam bem. Vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre a palavra trabalho, né? Sobre o trabalho em si e sobre a ideologia, tá bom? Voltando a dizer, espero que todos estejam bem e estejam nas suas casas, né? Nesse momento aí que é preocupante, tá bom? Primeiro, o que é ideologia? Né? Algumas salas a gente já fez essa discussão, né? A palavra ideologia vem de um pensador chamado Destutt Tracy, tá? Ele forma a ideia de conjunto de opiniões, de ideias e como que essas ideias teriam se formado, né? A gente vê que Napoleão mudou, então, o termo ideologia para uma ideia que tivesse domínio sobre as outras pessoas, né? Então a palavra ideologia ela passa a ter um significado um pouco diferente, né? E a gente vê que esse significado foi pego por Marx, né? E ele fala que é como se fosse uma ideia que predomina sobre o pensamento dos outros, que é como se fosse manipulando o pensamento dessas pessoas, tá? Inclusive são mentiras, né? É isso que o Napoleão Bonaparte ele fala também, que os ideólogos eram todos mentirosos, né? A gente vê que por causa da guerra, né, napoleônica, né, quando os ideólogos fazem uma sugestão de pensamento sobre Napoleão, uma crítica, então Napoleão os ataca dessa forma, né? Tá? Dizendo que eles eram mentirosos e que é como se fosse uma mentira. Marx pega isso daí como a luta entre as classes, né? Então, a classe dominante gera uma mentira que a classe inferior aceita como verdade, tá bom? E ela é dominada mediante o pensamento, como se, vamos pensar, o trabalho dignifica o homem, né? Essa é uma primeira pergunta, né? O trabalho dignifica o homem, então, né? O que dá dignidade ao homem não são as suas atitudes, o seu caráter, não, é o trabalho, né? Existem tantos trabalhos que não dão dignidade ao ser humano, mas a gente tem esse jargão dizendo, olha, o trabalho dignifica o homem, né? E não é necessariamente o trabalho que dá dignidade ao homem, né? São suas atitudes mediante o trabalho, tá? São suas atitudes mediante as outras pessoas, isso que torna uma pessoa digna, né? Isso que torna um cidadão correto, justo, harmonioso, porque tem alguns trabalhos que, vamos ser sinceros, né? Eles não dão dignidade nenhuma. Inclusive, vamos pensar o que é trabalho? Primeiro, trabalho são todas as ações humanas, vamos lembrar que é uma ação humana, tá? Animais não trabalham, se a gente for ver com algum intuito, né, final, tá? Por exemplo, lavar a louça é trabalho? É. Vamos pensar outra coisa. Varrer a casa é trabalho? É. Então a dona de casa trabalha mais do que outras pessoas, tá? Que estão dentro dos seus trabalhos. A diferença entre trabalho e emprego é que o trabalho ele pode não gerar uma remuneração no final desse expediente, tá? Enquanto o emprego ele implica numa remuneração final. Tá? O trabalho é para o intuito de algum fim. Tem gente que trabalha dentro do seu emprego e tem gente que não trabalha dentro do seu emprego. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. A palavra trabalho, ela vem de uma palavra chamada tripalium, tá? Tripalium eram 3 paus, né? Que eles eram cruzados, né? Tinham 3 paus que eram cruzados. Vamos pensar assim, um aqui, outros 2 aqui. E daí a pessoa era amarrada nesse tripalium e ela era torturada. Então a palavra trabalho vem de uma manobra de tortura, em que a pessoa acabava sendo torturada. E se vocês forem ver na Grécia Antiga, as pessoas eram todas torturadas, quer dizer, quem trabalhavam eram somente os escravos, né? As pessoas que eram livres, eles não tinham trabalho, eles tinham pessoas que trabalhavam por eles. Não deixa de ser diferente dos dias de hoje, se a gente for observar, né? As pessoas hoje que têm tempo livre são os donos dos mecanismos que fazem com que as outras pessoas trabalhem por elas, tá? Vamos lá. Depois, com a manufatura, por exemplo,
o dono da ferramenta, o dono da maquinária, da empresa, ele que começa a ter trabalhadores para ele, né? A gente sabe que no sistema feudal, no feudalismo, quem era dono da terra fazia com que as pessoas trabalhassem para eles, e depois, na Revolução Industrial, era o dono da fábrica que fazia com que as pessoas trabalhassem para eles, tá? Na Revolução Tecnológica, a gente, além de saber que as pessoas trabalham para as outras, a gente também tem os computadores e as tecnologias voltadas para o trabalho para as pessoas. No entanto, a gente tem trabalhos informais e rendas, né, empregos aí que são tecnológicos, né, que não tem outras pessoas trabalhando para eles, mas que o mercado, nicho mercadológico, trabalha para eles. Por exemplo, a internet hoje trabalha para as pessoas, né, os cursos online e as diversas coisas dessa forma, tá? Vamos lá. A primeira pergunta era, né, então o trabalho dignifica o homem? Então o trabalho braçal dá dignidade ao homem? Era essa a ideia que as pessoas tinham. Eu tenho que estar trabalhando para ser digno, né? Quem não lavora não mangia, quem não trabalha não come, tá? Então tinha essa ideia, eu sou digno, eu sou merecedor porque eu trabalhei, tá? E hoje já está mudando essa concepção também, né? Às vezes a gente pode não estar trabalhando e também ser digno, né? Não estar dentro de um mercado de trabalho, de emprego, mas também receber meu sustento, também ser digno mediante isso, tá? Vamos lá, para a ideologia, né? Um cara chamado Francis Bacon, vocês já devem ter ouvido falar sobre ele. Quem não ouviu, pesquisa, porque Bacon é interessantíssimo. Ele vai criar a ideia dos ídolos, né? Em grego é ídolon, que significa imagem, tá bom? Ele cria os ídolos da caverna, então são 4 tipos de ídolo, tá bem? Francis Bacon fala. Primeiro, os ídolos da caverna, depois os ídolos do fórum, depois os ídolos do teatro e daí por último os ídolos da tribo, tá? Vamos voltar? Caverna, fórum, teatro, tribo, tá? A da caverna são as opiniões que formam nossos erros, né, defeitos dos órgãos de sentidos e assim por diante, tá? Então, vamos lembrar o mito da caverna de Platão, lá que ele fala sobre as cavernas, né, que eles viam as sombras como a realidade, e dentro dessas sombras que eles achavam que era a realidade, essa ideia que Bacon pega, que os nossos sentidos nos enganam e que a gente, por meramente um sentido, a gente cria alguns ídolos, né? Por exemplo, vamos pensar aí, todo belo é bom, tudo aquilo que é belo é bom. A gente tem essa concepção, né? Tudo aquilo que é belo é bom, e nem sempre aquilo que é belo é bom, tá? O ídolo do fórum, né? São os lugares de discussão. O que é fórum? Aquele lugar onde você discute, tá? Debates públicos e assim por diante. Na Roma Antiga tinha muito essa ideia. São as opiniões, então, que formam as nossas as consequências de linguagem, né? Então, primeiro, da caverna são os nossos sentidos. O segundo são as discussões que nos tendem ao erro, tá bom? E terceiro, o teatro. Por que o teatro? O teatro é onde a gente fica de uma forma inerte, aceitando todas as coisas que a gente visualiza. Vamos pensar hoje a televisão com as informações delas, né? Você não tem como debater com a televisão, tá? Você fica inerte na frente dela e aceita as opiniões que ela emite para você, tá bom? E por último, os ídolos da tribo, né? O que são esses ídolos da tribo? São agrupamentos humanos, né, da mesma origem, que geralmente tem um líder, que tem algumas espécies juntas, né? E daí quando tem vamos pensar assim, uma intercorrência, todo mundo acha que é dessa forma, né? É normal fazer isso, né? Vamos pensar naquele filme Valente, aquele desenho infantil Valente, que a princesa ela tinha que ser domesticada, boazinha, né? E ela tinha que ter um príncipe que fosse casar com ela. Então ela rompe com a tradição, tá? Porque tem algumas tradições que são ideológicas,
tá? São alguns ídolos, são algumas imagens que nós criamos como verdadeiras, né? Que sempre foram assim e sempre vão ser assim. Então, quando a gente rompe com isso, né, a gente está criando um novo ideograma, né, uma nova ideia da realidade, tá? Mas muitas pessoas não conseguem perceber isso, porque acham que a vida é assim, sempre foi assim e sempre vai ser assim, tá? Então esses são os ídolos que Francis Bacon chama, né, os 4 ídolos, a teoria dos 4 ídolos dele, tá? Que depois ele vai discutir, né, a gente pode fazer uma discussão de Bacon com Descartes, né, quando Descartes ele localizou o erro, né, nas atitudes, que ele chamou de atitudes infantis, e preceitos da infância, né, que ele fala lá sobre a prevenção, a precipitação, né, e diversas outras coisas dessa forma. Mas é importante a gente entender isso. Existem ideologias, né, ídolos, dentro de todo o contexto social que a gente vive, tá? São ideias que colocam sobre a nossa cabeça, que as pessoas acreditam, olha, é assim, tem que ser assim e sempre será assim. Sempre será assim? É correto a gente dizer que a sociedade anda dessa forma e deve andar dessa forma? Eu me preocupo hoje quando a gente vê as pessoas dizendo assim, olha, a vida de algumas pessoas vale menos do que o mercado de trabalho, tá? Eu me preocupo hoje quando as pessoas acham que vale a pena sacrificar outras pessoas pelo mercado financeiro, né? Então, será que não é um tipo de ideologia que a vida vale menos do que o trabalho? Tá? Será que nós valemos menos, né? A vida humana vale menos do que estar trabalhando? Tá? É uma questão filosófica, sociológica, que a gente pode estar, ética, né? Que a gente pode estar debatendo, tá? O que vale mais, né? A gente tem um ditado do Lao Tse, né? Confúcio de Lao Tse, que diz assim: o homem trabalha, trabalha, trabalha para ganhar dinheiro e depois e acabar com sua saúde para ganhar dinheiro. Depois ele gasta todo o seu dinheiro atrás da saúde, né? Será que a gente também hoje não está pensando no dinheiro, no mercado de trabalho, no sustentar aqueles que de repente não precisam ser sustentados por nós, para a gente poder ganhar dinheiro e perdendo a nossa saúde? Penso eu que a saúde, né, é alguma coisa que a gente não tem como reverter, né? A morte não tem como reverter. Em compensação, o trabalho tem como a gente reverter, né? As questões financeiras tem uma reversão mediante isso, tá? Convido vocês a pesquisarem sobre Francis Bacon, né? E sobre a ideia de Descartes, tá? Para que os dois, né, eles possam debater, que vocês possam fazer um debate sobre Bacon e Descartes, né? Sobre o discurso do método, sobre como a gente as dúvidas metódicas, né, que Descartes fala, né? E sobre a ideia dos ídolos que são colocados aí dentro da nossa vida cotidiana hoje, né? As ideologias que nós temos e é isso, tá? Vamos pensar aí como a gente poder fazer um trabalho sobre isso. Então convido vocês a fazer um trabalho sobre a ideia da ideologia e o trabalho. Tudo bem? Pode ser? Então vocês vão fazer um trabalho para a gente fazer uma pesquisa sobre a ideologia e o trabalho nos dias de hoje. É legal, melhor ainda, né? Então, concepção de ideologia e o trabalho nos dias de hoje. Quais são as concepções que a gente tem acerca do trabalho e as ideologias que elas se propõem para a gente dentro da ideia de trabalho hoje, tá? Um abraço a todos, espero que vocês estejam bem, que todos estejam bem e se precisarem de alguma coisa, vocês têm meu WhatsApp, vocês têm o que a gente puder estar ajudando vocês, tá? A gente pode estar tentando ajudar também. Um abraço, fiquem em paz.